Olá, irmãos, nós vamos hoje para João, capítulo 8. Chegamos em João, capítulo 8, um texto riquíssimo da palavra do Senhor. Esse texto ele é alvo de muitas mensagens também. Na verdade, os textos de João são muito profundos, né? E a gente tem aprendido muito nesse tempo, ao longo da caminhada. A palavra do Senhor ela é poderosa. No texto de João que nós lemos hoje, ele na verdade ele tem duas partes, né? A primeira, que é o encontro de Jesus com a mulher adúltera. O segundo, que fala sobre o encontro de Jesus lá novamente com os fariseus, em que Jesus fala da sua missão, né? Então, não dá para a gente falar sobre tudo, a gente não tem tempo aqui para falar sobre tudo. A gente vai dar uma parada aqui no encontro de Jesus com a mulher adúltera. A segunda parte fala a respeito da missão de Jesus e do coração sempre duro dos fariseus, dos religiosos daquela época, né? É assim, eles não aceitavam Jesus, não criam que Jesus era o Senhor e perseguiram Jesus por causa disso, e lá na frente vão crucificá-lo por causa disso. E o texto que a gente vai ver aqui no início do capítulo 8, no encontro de Jesus com a mulher adúltera, é um dos textos mais reveladores do significado da graça de Deus revelado no Evangelho. Esse texto ele vai falar profundamente, vai explicar e vai abrir para nós um dos significados mais profundos do que é a graça de Deus sobre a nossa vida. A gente tem aqui uma mulher, né, adúltera, que foi flagrada em adultério, e a lei dizia que ela deveria ser apedrejada. Êxodo capítulo 20, lá na lei de Moisés, nos 10 mandamentos, fala: não adulterarás. Lá em Levítico vai falar sobre sobre o seu, como que deveria ser punida essa pessoa que adulterasse, que era através do apedrejamento. Deuteronômio também vai falar sobre isso. Nós vamos falar um pouco mais adiante sobre isso. Então, nós vamos ver aqui nessa mulher, nesse encontro dos fariseus que levam a mulher adúltera até Jesus, e eles vão tentar a Jesus. Por quê? Que o texto vai dizer que eles queriam tentar Jesus? São duas situações aqui. A primeira é sobre a lei de Moisés. Se Jesus fala que eles não deveriam apedrejá-la, Jesus estaria quebrando a lei de Moisés. Se Jesus fala que eles deveriam apedrejá-la, ele estaria quebrando a lei que ele pregava, que é a lei do amor. Então, eles queriam colocar Jesus assim numa situação, numa pegadinha. Eles quiseram fazer uma pegadinha com Jesus, né? Se ele falar uma coisa, a gente pega ele na outra. Se ele falar outra, a gente pega ele na anterior. Ou ele vai quebrar a lei de Moisés, ou ele vai quebrar a lei que ele prega, que é a lei do amor. Então eles armaram essa pegadinha com Jesus, e você lê o texto, você sabe que essa mulher não foi condenada por Jesus, mas tem coisa aqui muito interessante para nós. Na verdade, trazendo aqui esse texto para a nossa realidade, quando eu falo a respeito da graça de Jesus que está na sua mensagem, no seu evangelho, é que aquela mulher adúltera, ela tipifica eu e você. Aquela mulher adúltera representa eu e você. Tudo aquilo que Jesus faz com aquela mulher é exatamente o que Jesus faz comigo e com você. Aquela mulher, ela foi flagrada em adultério, e tanto que ela não vai nem contestar. Ela nem contesta a acusação que os fariseus faziam contra ela. Ela assume isso. Nós também somos pecadores flagrados no ato. A gente peca o tempo inteiro.
Mas nós vamos entender aqui uma coisa que tem no Evangelho de Jesus e que nenhuma religião tem, nenhuma outra mensagem tem, que é a graça, que é o perdão. O perdão de Jesus a gente não encontra em nenhuma outra religião. Em todas as religiões, se você faz, você paga. Aqui nós vamos ver o que Jesus vai fazer nesse encontro, com essa mulher. Então o primeiro ponto é: o adúltero sou eu. Nós traímos o Senhor nesse nosso relacionamento com Ele. Não é só o adultério físico, não, de ter relacionamento sexual com uma pessoa que não é o teu esposo, que não é tua esposa. Não é só isso. Nós muitas vezes cometemos o adultério espiritual, que é trocamos Deus por outras coisas desse mundo, pelos prazeres do mundo. Não temos tempo para Deus, mas temos tempo para outras coisas no mundo. Isso é adultério espiritual. E os pecados que a gente comete sempre. Então aquela mulher, ela tipifica uma pessoa condenada, pega no próprio ato, que sou eu e você. Nós somos pecadores e nós pecamos o tempo inteiro. E aí nós vamos ver como que Jesus trata pecadores que são culpados. A mulher não reclama, ela não contesta. Eu também, diante do Senhor, eu não posso contestar. Não, Senhor, eu não peco, eu não faço isso. Porque está tudo claro diante dele. Deus sabe de todos os nossos pecados, cada um deles, ainda que seja escondido aos olhos das pessoas, mas nada foge aos olhos do Senhor. E Jesus vai conversar com aquela mulher depois que aqueles homens o deixam. Eles vão lá e eles tentam a Jesus, e eles tinham razão. Como eu disse lá em Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 22, lá no verso 28, verso 29, fala do apedrejamento de quem deveria, quem fosse pego em adultério. Só que aqui é o seguinte, aqui eles levaram somente a mulher, e a lei dizia que os dois deveriam ser apedrejados. Cadê o homem aqui? Porque o homem que adulterou não estava aqui e eles levaram somente a mulher. Eles parece que não aprenderam ainda a lidar com Jesus. Os dois deveriam ser apedrejados. O adultério, ele é proibido na Bíblia porque ele viola o propósito original de Deus para o casamento. O casamento, na visão do Senhor, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, em Gênesis capítulo 2, versículo 24, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Por isso que adultério, divórcio, são problemas seríssimos que a Bíblia trata com muita seriedade. São outros assuntos que a gente poderia tratar numa outra hora, não temos tempo para tratar disso aqui. Mas é interessante que aquele grupo de fariseus leva aquela mulher condenada, que deveria ser apedrejada, diante de Jesus. E Jesus não responde nada para ele. Jesus escreve no chão, que ninguém faz a mínima ideia o que Jesus estava escrevendo. Talvez não seja nem importante isso, porque se a Bíblia não fala é porque não ia ter um significado para nós aqui. Mas é interessante que Jesus não responde a eles. Jesus fica calado, ele abaixa e escreve alguma coisa no chão, e aí eles insistem com aquela acusação contra aquela mulher. E Jesus fala: não, então tudo bem, ela é culpada, ela foi pega em adultério e ela deve sim ser apedrejada. Então quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia vai dizer algo maravilhoso, que a começar dos mais velhos, dos mais experientes, daqueles que tinham mais autoridade no meio dos fariseus, um por um, a gente pode ver aquela cena deles soltando a pedra no chão, e nenhum deles podia apedrejar aquela mulher, porque nenhum deles era santo.
Nenhum deles tinha uma vida de santidade que poderia apedrejar aquela mulher. Até porque, se alguém é santo, não vai apedrejar aquela mulher, não ia condenar aquela mulher. O único santo que tinha ali era Jesus. Ele tinha autoridade para apedrejar aquela mulher, mas ainda assim ele não faz. Ele tem autoridade para mandar a gente para o inferno por causa dos nossos pecados, mas ele não faz isso. E por que ele não faz isso? Lembra que por causa do pecado a morte entra. Lembra que Romanos capítulo 6, versículo 3, versículo 23 e 6, versículo 23 vão falar a respeito disso, porque o salário do pecado é a morte, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Qual é a consequência do pecado? A morte. Por que Jesus pode nos perdoar? Porque a morte foi paga por Ele. Ele que pagou o preço de nós termos pecado. Então o acusador, ele aparece diante de Jesus. Ele sempre aparece diante de Jesus e nos leva até Jesus para nos condenar. Isso é muito claro aqui nesse texto. Mas Jesus não condena aquela mulher. Isso é maravilhoso. Jesus não traz condenação sobre nós. Ele não veio para nos condenar, até porque a gente já está condenado, ou melhor, nós já estaríamos condenados. Mas ele não, ele vem para trazer absolvição para cada um de nós. Assim como ele absolveu aquela mulher, ele também nos absolve. E isso é muito claro aqui nesse texto, porque Jesus não é um paizão que faz vista grossa para o pecado. Não, não é isso. Não se engane, Deus não se deixa escarnecer. A gente não pode brincar com Deus, achar que Deus é um paizão e que a gente pode fazer tudo aquilo que a gente quiser, que depois Ele vai perdoar. Não, a gente não pode brincar com Deus. Mas uma coisa Jesus conhece: o coração daquela mulher. Jesus conhece o meu coração e Jesus conhece o teu coração. Quando a gente peca, Ele olha no nosso coração se nós tínhamos a intenção de fazer aquilo e se nós estamos arrependidos mesmo, de coração. O Senhor sabe se nós nos arrependemos e aí nós pedimos perdão a Ele. E aí nós vamos para o versículo 11, para fechar esse texto tão rico. Poderíamos falar tantas outras coisas, mas o versículo 11 é uma vacina para nós contra os acusadores. Nós temos um acusador principal, que está lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Que é Satanás. É ele quem nos acusa o tempo inteiro. Satanás é aquele que vem lançar no nosso rosto os nossos pecados e vem dizer para nós: olha, você é pecador. Sim, eu sou pecador, mas o meu pecado foi cravado lá na cruz por Jesus. É uma vacina contra os acusadores, quando Jesus vai dizer assim, no versículo 10, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E ele disse: nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Lembra que Jesus não é o paizão? Ele diz para aquela mulher: vai e não faça isso de novo, você está perdoada, mas não cometa isso de novo. Que coisa maravilhosa! É maravilhoso quando a gente vê esse encontro de Jesus com aquela mulher que era culpada, que era condenada. A gente pode imaginar aquela mulher sendo levada diante de Jesus. Talvez ela pensasse: não tem jeito para mim, me pegaram e vão me levar diante de Jesus, que é alguém respeitado aqui na nossa comunidade, eu vou ser apedrejada. Mas quando ela chega lá, Jesus oferece perdão para ela. Sempre que nós pecarmos, nós temos um advogado, nós temos o Senhor que pagou o preço pelo meu pecado e pelo teu pecado. Muito provavelmente, ao longo da nossa caminhada, talvez você já tenha cometido algum pecado
Não existe pecadinho, pecadão, mas alguns pecados trazem algumas consequências piores na nossa vida. Mas talvez você já tenha cometido algo assim que te trouxe muito pesar, muito transtorno, magoou pessoas. Ou talvez daqui para frente também, a nossa caminhada, a gente cai mesmo, a gente tropeça, mas se você já fez, se você não fez, tente não fazer, tente ter uma vida de santidade. Mas se um dia você pecar, não se afaste de Jesus. Aqui nós vamos ver que aquela mulher, ela teve misericórdia, ela recebeu misericórdia de quem podia oferecer misericórdia para ela. Ela recebeu perdão de quem podia receber perdão. Jesus podia conceder perdão para ela. O próprio João vai dizer lá na sua primeira carta, lá no finalzinho, antes de Judas, Apocalipse, Judas e as 3 cartas de João, você vai ler isso. Esse mesmo apóstolo aqui escreveu no capítulo 1, no verso 8: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Jesus não vai te apedrejar. Talvez a sociedade faça isso, talvez amigos façam isso, talvez o diabo faça isso na tua consciência, trazendo culpa, trazendo acusação, sempre com o propósito de te afastar da presença de Jesus. Jesus, ele jamais lança pedra em nós, jamais ele vai nos condenar. Muito pelo contrário, ele nos oferece misericórdia e ele paga o nosso preço lá na cruz. Nós somos também exatamente como aquela mulher, mas assim como aquela mulher encontrou perdão, nós também podemos encontrar perdão em Jesus. Nós devemos apenas confessar, reconhecer os nossos pecados e pedir a Ele que Ele nos perdoe. Que assim seja na minha vida, que assim seja na tua vida. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus.